Fala, meus queridos, vamos entrando agora na parte de química orgânica. Vamos falar sobre essa parte da química tão importante, tão complexa, tá? Tão interessante que a gente tem aí. A química orgânica, né? Hoje ela é chamada de química do carbono. Né? O carbono é um elemento de extrema importância que consegue formar um número, tá, de substâncias gigantesco. O número de substâncias hoje ultrapassa mais de 20 mil vezes o número de compostos inorgânicos que nós temos. Então, por isso que a química do carbono, a química orgânica, ela tem uma importância muito grande para nós, tá? Culturalmente, economicamente e principalmente no caso de vocês aí, como cobrança em provas, tá? Dependendo a prova de vestibular que você vai fazer, você tem uma cobrança maior, menor em relação a isso, tá? Quando a gente fala de química orgânica pensando no Enem, a gente tem uma parte um pouco mais simples sendo cobrada, tá? Uma relação de classificação de carbonos, nomenclatura, até algum caso de isomeria. Não é tão recorrente a parte de reações orgânicas, apesar de ter aparecido aí há 5 anos atrás, tá, numa prova, mas isso não tornou-se aí uma constância. A parte de bioquímica, ela tem uma força um pouquinho maior, tá? Geralmente ela é bem misturada com o pessoal da biologia, tá? Aí, como proteínas, aminoácidos, parte química, se é uma molécula anfiprótica, função e etc. Tá? Então, geralmente esse é o norte que a gente dá para o Enem. Para o vestibular da UEL, a parte de isomeria e funções é a mais importante para o primeiro dia e numa prova específica, mais isomeria. A questão de reações orgânicas ela é bem difícil de aparecer na prova da UEL, mas pode ser que esse seja o ano, nós não sabemos, mas a recorrência não é tão grande. Se você vai fazer uma prova como a UEM, aí a situação muda completamente. A UEM gosta e gosta muito de química orgânica, gosta da parte complexa de química orgânica, como polímeros, bioquímica, reações orgânicas e isomeria. Então a UEM, quando vem cobrar química orgânica, ela tem um peso muito grande, tá? Se você pegar a prova de 5 anos para cá, vamos considerar pelo menos aquelas provas que a gente ainda tinha, 20 questões de específica de química aí. Mudou na última prova, mas vamos considerar quando ela tinha 20. Muitas provas dessas 20 questões tinham 8, 10 questões falando sobre essa química orgânica. Tá? Esse peso foi diminuindo um pouquinho com o tempo, 6, 7, algumas provas chegou a bater apenas 4, mas na grande maioria a gente tem de 8 questões para mais. Tá? Então é um conteúdo muito abordado aí para a prova da UEM. Então se você tem a química como específica na UEM, fique atento, porque essa parte de química orgânica é muito importante. O comecinho vai ser uma base que a gente constrói para conseguir fazer bem a parte de isomeria e de reações orgânicas, que é mais cobrado aí na UEM, que é o que a gente vai ver mais ao final do curso, beleza? Agora nós vamos entrar numa parte histórica, na classificação do carbono, na classificação das cadeias. Em uma outra aula eu vou trazer os hidrocarbonetos, a nomenclatura, as funções oxigenadas e as funções nitrogenadas, tá? O nosso foco hoje é a parte histórica, a classificação do carbono e a classificação das cadeias carbônicas. Bom, falando primeiramente da parte histórica, tá? Fazendo um apanhado bem enxuto, nós temos alguns caras importantes aqui. Bergman, tá? Bergman, ele vem classificando os compostos em orgânicos e em inorgânicos. Para ele, os compostos orgânicos são os compostos que poderiam ser extraídos de seres vivos, plantas, animais, e os compostos inorgânicos é o que vem de matéria que a gente chama de matéria morta, tá? Então ele divide nessas duas partes, mas o carbono ainda não é o grande, tá, cara aqui na química orgânica ainda não.
Posteriormente a ele, Lavoisier consegue falar para nós sobre os elementos que ele chama de organoides. Tá? Esses elementos organoides são os elementos recorrentes nestes compostos, como carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e, em alguns casos, fósforo. O que nós vamos ver que é bem mais raro. Tá? O enxofre entra até um pouquinho mais do que o próprio fósforo. Mas, de maneira geral, os principais são carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e o enxofre. Esses seriam os nossos compostos, os nossos elementos organoides ou elementos organógenos. Posteriormente a Lavoisier, chegamos a um cara chamado de Berzelius, onde Berzelius diz que esses compostos orgânicos citados por Bergman, eles só eram sintetizados, eles só eram produzidos graças a algo chamado de força vital. Tanto é que Berzelius lança a teoria da força vital. Segundo ele, os compostos orgânicos eram sintetizados apenas por seres vivos. Quando esse ser vivo morre, ele passa a não ter mais como produzir estes compostos orgânicos. Até aqui, todos acusavam que esses compostos orgânicos vinham da vida e que não eram possíveis de serem produzidos em laboratório. Isso muda com Friedrich Wöhler, porque Wöhler consegue sintetizar pela primeira vez um composto orgânico em laboratório. Este composto orgânico é a ureia. Ele pegou o cianato de amônio, que é um sal, tanto é que está demonstrado aí para vocês. NH4+, que é o cátion que veio da base, a NCNO, que é o ânion negativo que veio do ácido, e quando a gente junta os dois, nós formamos um sal. Isso é algo inorgânico. Com o aquecimento, o carbono passa a ser o centro, o carbono passa a ser o esqueleto dessa molécula e aí ele ganha o foco principal. Nós percebemos que os compostos classificados como orgânicos têm o carbono como o centro de tudo, tem o carbono como peça-chave, como peça principal. A partir dessa síntese da ureia feita por Friedrich Wöhler, a situação muda drasticamente. O carbono passa a ser estudado com muito mais afinco, nós passamos a dar uma importância muito maior para este carbono. E aí, um francês muito bacana chamado Antoine Kekulé cria 4 postulados que a gente tem aí para o carbono. Professor, o que são esses 4 postulados? Cadê meu lápis? Está aqui. Esses 4 postulados seriam 4 características que o carbono apresenta. A primeira é que o carbono ele é tetravalente. O que significa isso? Significa dizer que o carbono vai realizar 4 ligações. Se você pegar Se você pegar a distribuição eletrônica do carbono, o que nós temos... Isso aqui vai aparecer. O que nós temos é isso aqui, 4 elétrons na camada de valência. Teoricamente, para ficar estável, se ele tem 4, precisa de mais 4, ou seja, o carbono vai fazer 4 ligações. Mais para frente eu vou comentar um pouquinho mais sobre essas ligações e falar o porquê que isso não é verdade neste primeiro momento. Mas sim, ele faz as 4 ligações, mas não do jeito que Kekulé apresenta aqui. Bom, seguindo os postulados dele. Depois a gente corrige o que for necessário. Além de falar que o carbono ele é tetravalente, ele também diz que o carbono apresenta equivalência das suas ligações. Como assim? Quando você pega esse composto... Eita, nós? O que aconteceu aqui? Vixe, preciso apagar isso. Bugou. Apagar toda a tinta. Não, apagar toda a tinta não. Só essa, pronto. Tá lá. Quando nós pegamos esse e esse composto, apesar de aparentemente serem diferentes, nós vamos classificar como sendo
moléculas que representam a mesma substância, tá? O que ele quis dizer aqui para nós? Ó? Que não importa se você troca de lugar, né? Se você troca de posição um determinado átomo na ligação. Isso não vai interferir na nossa substância. É como apenas se eu tivesse tendo um giro. Esse carbono vai girar e com esse giro o cloro aí que é o ligante acaba trocando de posição. Porém, essa molécula é a mesma que essa, que é igual a essa e também igual à última que aqui está. Então, apesar de ter mostrado o cloro em posições diferentes na molécula, são todos iguais. Por isso que ele fala que as ligações do carbono elas são equivalentes. Não importa onde você vai colocar este cloro aí, todas são iguais, ok? É só um giro que a gente tem na molécula. Terceiro postulado, o encadeamento. O que é esse encadeamento? O carbono pode formar ligações com vários outros átomos de carbono, formando o que a gente chama de cadeia carbônica. Essa cadeia carbônica pode ter 60, 70 átomos de carbono, mais do que isso. Então, o carbono pode formar essa gama muito grande de ligações, o que faz com que a gente tenha um número, então, gigantesco de moléculas orgânicas. Inclusive, sobre essas cadeias carbônicas aqui, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente nessa aula. Tá? Quarto postulado de Kekulé e último postulado de Kekulé. O carbono apresenta opções distintas de ligações entre si. Tá? Vamos falar sobre as ligações entre os carbonos. Aqui são 4 opções. O carbono pode fazer 4 ligações simples, né? Pode fazer 4 ligações simples. O carbono pode fazer uma, não sei porque que isso está riscando, viu? Desculpa aí, vou apagar aqui de novo, não sei porque está riscando. O carbono pode fazer 4 ligações simples. Ele também pode fazer 2 ligações simples e uma ligação dupla. Pode fazer 2 ligações duplas e ainda pode fazer uma ligação simples e uma tripla. Essas são as 4 opções, são as 4 configurações que a gente tem para um carbono se estiver colocado em uma molécula, tá, orgânica. São essas 4 opções que nós temos. Apesar dessas 4 opções, as últimas 2 que eu citei para vocês, elas terão a mesma geometria molecular. Quando o carbono faz 2 ligações duplas ou faz uma simples e uma tripla, ele vai apresentar essa geometria linear que tem um ângulo de 180 graus. Se ele fizer uma ligação dupla e 2 ligações simples, vai ser uma molécula trigonal plana com ângulo de 120 graus. E se o carbono fizer 4 ligações simples, vai ter uma geometria tetraédrica com ângulo de 109 graus e 28 minutos. E o que aparece de diferente aqui para vocês é a tal da hibridação. A hibridação ou hibridização significa a mescla que acontece entre os orbitais que o carbono tem. Os orbitais do carbono eles vão sofrer uma junção entre si para conseguir realizar a ligação. Lembra que eu disse aqui, ó, que apesar de estar correto que eram 4 ligações, não é assim que o carbono faz essas 4 ligações? Isso foi explicado pela hibridação. Como assim, professor? Se a gente pegar o carbono, tá? 1s2, 2s2, 2p2. Se a gente colocar, vamos lá, não sei o que está rolando, porra, foi mal, tô pistola. Se a gente colocar esses elétrons em nível de energia, tá? Vamos deixar aqui esse de fora. Por quê? Porque eu vou colocar só os da camada de valência. Então, se eu colocar isso em nível de energia, o que eu tenho? 2s e eu tenho o 2p. Vai ser isso aqui. Quantos elétrons que eu tenho no S, quantos elétrons eu tenho no P aí, ó?
No S eu tenho 2, 1, 2. No P eu tenho 2. Se você analisar isso aqui, o carbono não consegue fazer 4 ligações. Professor, por que não? Porque para fazer ligação é necessário que a gente tenha elétron desemparelhado. Se você analisar, quantos elétrons desemparelhados que eu tenho? 1, 2. Então, teoricamente, o carbono conseguiria fazer apenas 2 ligações. Para conseguir explicar as 4, nós utilizamos o modelo da hibridação. Professor, o que acontece nesse modelo da hibridação? O que acontece é o seguinte, ó. Nós consideramos que este elétron sai daqui e vem para cá. E aí, quando o elétron faz isso, eu passo a ter isso aqui, ó. Aí sim, nesse exato momento eu tenho 4 elétrons desemparelhados, então eu consigo fazer 4 ligações. Porém, ele não para, tá? Ele não para aqui, ele não fica desse jeito. A partir disso, que é chamado de estado não vou nem falar mais, né? Fiquei puto já. Além disso ser chamado de estado ativado, ele sofre uma mescla, ele sofre uma junção entre esses orbitais. E essas junções são 3 diferentes. O que a gente chama de sp3, o que a gente chama de sp2 e o que a gente chama de sp. Se for uma junção sp3, eu vou pegar esses 3 aqui de cima e vou juntar com esse aqui de baixo, né? E aí o que eu tenho? Carbono sp3 é um carbono que vai fazer 4 ligações simples. Agora, se eu pegar só 2 aqui de cima, 2, e eu pegar 1 aqui de baixo, o que acontece? Eu formo o tal do sp2, que aí eu vou fazer 2 ligações simples e uma dupla. E se eu juntar apenas um de baixo com um de cima, nós formamos o orbital sp, que faz com que a gente tenha 2 ligações duplas ou uma ligação simples e uma ligação tripla. Tá? Então, se o cara falar para você, o carbono é sp3, o que eu já sei? Ele tem 4 ligações simples. O carbono é sp2, uma dupla e 2 simples. O carbono é sp, 2 duplas ou uma tripla e uma simples. Tá? Através desses orbitais S e P, nós vamos organizar a estrutura do carbono. Tá? Algumas provas, como é o caso da UEM, gostam de cobrar isso no primeiro dia. Então ele vai dar lá 2 moléculas para vocês e vai pedir para você analisar essas moléculas e vai fazer afirmações. Então, o carbono da molécula 1, ele é sp3. Como que eu sei se ele é sp3 ou não? Se ele faz 4 ligações simples, sim, ele é sp3. O carbono da molécula 2 é sp2. Aí você vai olhar o carbono da molécula 2. Ele faz 2 duplas. Falso. Se ele faz 2 duplas, ele vai ser um carbono classificado como sp. Tá? Então essa hibridação ainda é cobrado de vocês nas provas, principalmente na prova da UEM e na prova da Federal do Paraná. Na prova da UEL é muito raro isso aparecer e no Enem eu ainda não vi. Tá bom? Beleza? Queridos, chegando na última apresentação aqui dessa primeira parte, é como as moléculas podem ser mostradas para vocês. Existem 4 representações, eu coloquei 3 aqui. Ué, professor, por que você não colocou a quarta? A quarta é a fórmula molecular. O que é a fórmula molecular? Por exemplo, para o propano, qual seria a fórmula molecular dele? Seria o C3H8. A fórmula molecular, ela mostra o número de átomos de cada elemento. Aqui na química orgânica, não é muito aconselhado utilizar isso. Por quê, professor? Porque existem moléculas diferentes que vão apresentar a mesma fórmula molecular. Por exemplo, se você pegar lá o C3H6, o C3H6 vai poder ser uma molécula fechada, como o C3H6 vai poder ser uma molécula aberta, tá? Então, isso aqui vai ser uma representação de uma molécula e a representação de outra molécula. Então, o que acontece na química orgânica? Quando eu tenho estruturas diferentes com a mesma fórmula molecular, por exemplo, C3H6,
nós temos algo chamado de isomeria, tá? Isomeria, que são moléculas diferentes com a mesma fórmula molecular, tá? O que acontece é que para evitar esse tipo de confusão, nós acabamos utilizando as fórmulas estruturais, seja ela estrutural completa ou estrutural condensada, ou a fórmula por barras ou bastões. Qual é a mais utilizada? A mais utilizada é por barras ou bastões, principalmente em cadeias muito grandes. Caso contrário, a gente utiliza a estrutural condensada. A estrutural completa, onde eu mostro todas as ligações são mostradas, ela é bem incomum de aparecer nas provas, tá? Bem incomum. Mas saiba, se ele pedir fórmula estrutural completa, do que ele está falando? De todas as ligações que nós temos aí entre os átomos. Se ele pedir a estrutural condensada, do que ele está falando? Eu vou mostrar todas as ligações entre os átomos, com exceção das ligações entre carbono e hidrogênio. Pode perceber aqui, ó. Esse carbono está ligado a 3 hidrogênios. Na forma estrutural condensada eu não mostro. Eu só mostro que eu tenho 3 hidrogênios. Ponto. Tá? Aqui, ó, eu tenho 2 hidrogênios ligados a esse cara. Eu não mostro as ligações. Eu só coloco o número de hidrogênios. Isso é o que acontece na fórmula estrutural condensada, tá? Eu não mostro as ligações com o hidrogênio. Eu só mostro o número de hidrogênio que eu tenho aí presente, tá bom? E na fórmula estrutural por barras ou bastões, ou linha ou bastões, nós utilizamos o seguinte. Cada barra dessa, né, vai representar a ligação entre carbonos. E cada carbono vai ser representado ou pela extremidade dessa barra ou pelo vértice desta barra. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 3 carbonos. 1, 2, 3. Qual é a representação por barras dele? S. Por quê? O primeiro carbono está representado nessa extremidade, o segundo carbono nesse vértice e o terceiro carbono nessa extremidade. Ah, professor, mas eu tenho que escrever carbono igual você fez? Não, eu só estou colocando aí para mostrar para você, tá? Mas a gente não escreve carbono, são só as linhas que são representadas. A extremidade é carbono e o vértice é carbono. Professor, e os hidrogênios? Não são representados. Quando os hidrogênios estiverem ligados ao carbono, eles não serão representados. Apenas se estiverem ligados a outros elementos, como é o que acontece aqui, ó, tá? Nesse nosso querido aminoácido, tá? Esse aminoácido tem o hidrogênio ligado a outros elementos que não o carbono. Então, eu mostro, ó, eu mostro. Mas e aquele hidrogênio que está ligado ao carbono? Não. O hidrogênio que está ligado ao carbono não aparece aqui. Certo? Na representação por barras ou bastões, eu não escrevo o hidrogênio. E o carbono vai ser representado por vértice ou por extremidade. Qualquer outro elemento, fora estes dois, nós aí sim colocamos esse elemento para você. Ele é obrigado a ser demonstrado, tá bom? Só deixa eu limpar aqui um pouquinho, porque é o seguinte, se eu não quiser começar... Tá? Se eu não quiser começar colocando isso para cima, posso começar colocando isso para baixo? Pode. Tem problema? Não. Então, qualquer uma dessas duas representações estaria correta. A primeira ou a segunda, tá? A de cima ou a de baixo. Qualquer uma delas está me mostrando que são 3 carbonos que aí estão. E também está me mostrando que a ligação entre esses carbonos ela é uma ligação simples. Afinal de contas, tem apenas uma barra. Se eu tivesse uma ligação dupla, eu teria que colocar 2 barras, como é o que acontece aqui, ó, nesse composto chamado furano. Eu tenho uma ligação dupla entre os carbonos e ela é representada através de 2 barras entre esse carbono e esse carbono aqui. Vejam que agora eu tenho um átomo diferente de carbono aqui no meio, né? E eu preciso representá-lo. Então eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. 1,
2, 3, 4. Ah, e tem o oxigênio. Coloco o oxigênio aqui numa boa. Ah, mas essa extremidade não representa carbono? Não, essa extremidade não irá representar carbono. Por quê, professor? Porque ela está ligada a outro elemento. Então isso é tratado apenas como uma ligação entre o carbono que está aqui e esse outro elemento. Tá bom? Percebam o seguinte, esta cadeia aqui, essa cadeia aqui, essa e essa são cadeias que nós vamos chamar de cadeias abertas. Por quê, professor? Porque elas não formam nenhum ciclo, né? Elas não têm nada fechando essa conexão entre elas. Já esta cadeia que aqui está, ela vai ser uma cadeia cíclica, ou vai ser chamada de cadeia fechada. Mas isso não importa tanto agora, o que importa é a representação por barras ou bastões, onde os carbonos estão na extremidade ou no vértice, o hidrogênio não aparece se estiver ligado ao carbono e só aparece se estiver ligado a outro elemento que não seja o carbono, ok? Outra informação, existe uma molécula que é meio chatinha da gente representar. Qual? A que tem ligação tripla. Por quê? Não é só colocar 3 barras? É, mas é um pouquinho mais chato de representar. Como assim, professor? É um pouco mais chato de representar. Seguinte, cara, vou voltar aqui, tá? Que eu tenho espaço. Se eu pegar essa molécula aqui, ó, CH3, C, tripla, C, CH3, tá? O que vai acontecer? Como é que eu represento essa molécula na representação por barras ou bastões? Assim, ó. A representação por barras ou bastões dela é essa, tá? Nossa, mas fica esquisito. Sim, mas essa é a representação dela. Começa a tripla, eu tenho carbono. Termina a tripla, eu tenho carbono. Se isso é extremidade, eu tenho carbono. Se isso é extremidade, eu tenho carbono. Ponto. Está representado aí para vocês, tá? Professor, eu só não entendi. Por que você não coloca hidrogênios nesse e nesse cara? Porque a gente só coloca hidrogênios suficiente para completar 4 ligações para o carbono. Se você analisar esse cara, quantas ligações ele está fazendo? 1, 2, 3, 4. Ele tem que fazer 4, já fez as 4, não precisa de mais nenhuma. Não coloca o hidrogênio. Esse carbono, mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Já fez as 4, não precisa de hidrogênio. Esse carbono aqui, 1. Para 4 faltam quantas? Ah, ainda faltam 3 ligações. Bom, se ele não vai se ligar a nenhum outro átomo de carbono e faltam 3 ligações, eu coloco os 3 hidrogênios. Por quê? Porque cada hidrogênio vai representar uma ligação para nós. Então, 1, 2, 3, 4. Ponto. Estável. Aqui é a mesma coisa. Esse carbono faz uma ligação, faltam 3. Por isso que eu coloco 3 hidrogênios. Ah, professor, é H3C ou CH3? Tanto faz. Tem gente que tem uma frescura com isso que, pelo amor de Deus, não precisa ter essa frescura. Tanto faz H3C ou CH3. Qualquer um dos dois está correto a representação. Assim como H2C ou CH2, fique tranquilo, fique na paz quanto a isso. Beleza? Tudo bem? Bom, o que nós faremos nesse momento então? Nós entraremos na classificação dos carbonos. Como assim, professor? Os carbonos precisam ser classificados. Por quê? Porque existem carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Dependendo do carbono que você tem, a gente vai conseguir descobrir se a cadeia ela é ramificada, se ela é uma cadeia normal. Tá? Se eu tenho aí apenas estruturas abertas, se eu tenho estruturas cíclicas ou fechadas, só pelo tipo de carbono apresentado. Tá? Então é importante que a gente faça essa classificação. Como eu citei, são 4 classificações. Tá? Carbono primário, secundário, terciário e quaternário. O que é um carbono primário?
Ah, carbono primário é um átomo de carbono que está ligado, tá? Que está ligado a outro átomo de carbono. Então, por exemplo, esse cara. Esse cara está ligado a quantos átomos de carbono? Diretamente a ele. 1. Está ligado direto... Eu vou ficar maluco com isso aqui. Ele está ligado diretamente a 1. Tá? A 1. Ponto. Então, se ele está ligado a apenas um carbono diretamente, ele é classificado como primário. Veja bem esse aqui, ó. Está ligado a um carbono. Os outros 3 que ele está ligado são hidrogênios. Então ele é classificado como primário. Existe um outro tipo de carbono que também é primário. O carbono que não está ligado a nenhum outro átomo de carbono. Então, por exemplo, ó, se nós pegarmos o CH3, O, CH2, CH3. Todos esses carbonos que aí estão são primários. Por quê? Por que são todos primários? Veja bem, esse cara, ele está ligado a quantos átomos de carbono? A nenhum, porque ele está ligado a 3 hidrogênios e a 1 oxigênio. Então ele não está ligado a nenhum átomo de carbono. Antigamente, esse cara tinha um nome. Antigamente esse cara era carbono anulário, porque não estava ligado a ninguém. Porém, a IUPAC, Instituto Universal de Química Pura e Aplicada, que é como se fosse o Sistema Internacional lá da Física, só que aqui para a Química, determinou que esse carbono que não está ligado a ninguém também deve ser classificado como primário. Tá? O carbono que está ligado a um carbono ou o carbono que não está ligado a nenhum outro é classificado também como primário. Esse cara está ligado a quantos carbonos? A 1. Somente a 1. Então ele vai ser primário. Esse cara está ligado a quantos carbonos? A 1. Somente a 1. Então ele também vai ser primário. Certo? Então ligou a um carbono, primário. Ligou a nenhum, primário também. Outro erro que as provas vão tentar induzir vocês. É isso aqui, ó. CH, tripla, CH. A prova vai falar para você, esse carbono é um carbono terciário. Afinal de contas, ele tem 3 ligações com outro carbono. Falso. Não importa se a ligação é simples, se ela é dupla ou tripla. Não importa o tipo de ligação. Importa o número de átomos de carbono que está ligado diretamente a ele. Então, se eu pegar esse cara, quantos carbonos estão ligados diretamente a ele? Apenas 1. Então, ele é classificado como primário. A esse cara, quantos carbonos estão ligados a ele? Apenas 1. Então, ele é classificado como primário também. Tá? Cuidado com esses detalhes, como nesta representação, nessa molécula e nessa outra aqui. As provas vão tentar levar vocês ao erro. Bastante cuidado. Não importa o tipo de ligação, o que importa é o número de átomos que eu tenho ligado diretamente ao outro. Tá? Se ele não for primário, ele vai ser secundário. E o que nós temos aqui? Átomo de carbono secundário. É carbono ligado a outros 2 átomos de carbono. Então, por exemplo, esse cara ele é secundário e esse cara ele é secundário. Mas por que eles são secundários? Veja bem, está ligado a 1, está ligado a 2. 2 átomos de carbono, secundário. E esse, ligado a 1, ligado a 2. Está ligado a 2 átomos de carbono. Então, é classificado como secundário. Não importa se é dupla, não importa se é tripla ou se é simples. Se está ligado a 2 átomos de carbono, ele é secundário. Átomo de carbono terciário é um átomo de carbono que está ligado a 3 átomos de carbono. Tá? Então, se você pegar este carinha aqui, ó, ele está ligado a 1, 2, 3 átomos de carbono. Não importa se é simples, dupla ou tripla, se ele está ligado a 3 átomos de carbono, ele é classificado como carbono
terciário. E por último, nós temos o carbono quaternário. O carbono quaternário é, por exemplo, esse cara. Está ligado a 1, 2, 3, 4. Está ligado a 4 átomos de carbono. Portanto, ele é classificado como quaternário. Professor, mas isso parece simples, é impossível que a prova vá cobrar isso. Olha, não é tão comum ela cobrar isso tão fácil assim. Porém, eu vou ter que usar essa classificação para outros conteúdos aqui na Química Orgânica. Por exemplo, eu não sei se é uma cetona ou eu não sei se é aldeído. Como que eu descubro se é cetona ou aldeído? Carbonila. Se for uma carbonila primária, é aldeído. Carbonila secundária, cetona. Para saber se ela é primária ou secundária, eu vou ter que analisar o carbono dela em primário ou secundário. Então, isso aqui vai entrar. Eu formei um enol. Esse enol vai formar uma cetona ou esse enol vai formar um aldeído? Depende. Se for um enol primário, forma um aldeído. Se for um enol secundário, forma uma cetona. Entra essa classificação. Oxidação de álcool. Álcool primário sofre 2 oxidações, até ácido carboxílico. Álcool secundário oxida até cetona. E álcool terciário não oxida. Como é que eu descubro se ele é um álcool primário, secundário ou terciário? Pela classificação do carbono. Então percebam que não é inútil, tá? Não é porque é simples que é inútil, não. Vai ser muito útil, inclusive em outros conteúdos da própria Química Orgânica aqui, tá bom? Suave? Ó, para a gente poder finalizar, tá? Essa parte de classificação do carbono, tem um exemplo aqui, ó. Então, este carinha, está ligado a quantos átomos de carbono? 1. Está ligado a 1 átomo de carbono. Então ele vai ser o quê? Primário. Esse carbono de número 2 está ligado ao quê? A 1, 2, 3, 4 carbonos. Então o que ele vai ser? Quaternário. Esse carbono de número 3 está ligado a 1, 2. Mas a ligação é dupla. Não importa que a ligação é dupla. Ele está ligado a 1, 2. Se ele está ligado a 2 carbonos, esse de número 3 vai ser classificado como secundário. E o carbono de número 4 está ligado a 1, 2, 3. Está ligado a 3 carbonos, então ele vai ser classificado como terciário, tá? Como carbono terciário. Aí, essa é a classificação dos átomos de carbono que são importantíssimos para nós. Beleza? Ok? Bom, saindo da classificação dos carbonos, nós vamos classificar as cadeias. E prometo que a gente finalize. A classificação das cadeias carbônicas, que é nada mais nada menos do que a junção dos átomos de carbono aqui, é de extrema importância, principalmente lá na parte de reações orgânicas e de isomeria. Então as cadeias carbônicas elas podem ser aberta ou fechada, tá? Dentro da cadeia fechada, ela ainda vai ser classificada em fechada não aromática e fechada aromática. Então nós vamos ter 3 classificações aí. Uma para as abertas, outra para as fechadas não aromáticas e outra para as fechadas aromáticas. Cada um desses grupos que eu citei vai receber um tipo de classificação, tá bom? Vamos começar pelas mais simples, que são as cadeias abertas. As cadeias abertas podem apresentar 3 nomes. Aberta, acíclica, que significa dizer não fechada, ou alifática, tá? Esse é o nome mais diferente. Eu não gosto muito disso daí. Vou comentar durante a aula porque eu não gosto desse nome, mas como eu não tenho que gostar nada, né? As provas cobram, a gente tem que utilizar. Então, cadeia aberta, cadeia acíclica e cadeia alifática são os nomes utilizados para uma cadeia aberta. Professor, o que é uma cadeia aberta? É uma cadeia que tem extremidades, que a gente não forma, né, aquele ciclo, a gente não tem carbonos conectados entre si, formando algo aqui fechado. Só um detalhe, eu sei que a gente vai falar de cadeia aberta, mas a cadeia fechada ela tem no mínimo 3 carbonos, tá? A cadeia aberta pode ter 1, pode ter 2. Então, aqui na cadeia aberta
o mínimo de carbonos que eu tenho é 1 na cadeia fechada. Nós vamos ver que o mínimo vai ser 3, senão a gente não forma este ciclo. Tá? As cadeias abertas elas vão ser classificadas em relação a 3 coisas. Tá? 3 coisas. Quais são essas 3 coisas? Elas podem ser classificadas em relação à ramificação. Então a gente vai ver se ela é uma cadeia normal ou se ela é uma cadeia ramificada. Nós precisamos ver se ela tem ligação simples ou se ela apresenta dupla ou tripla. Então a gente vai classificar ela quanto ao tipo de ligação, né, entre saturada e insaturada. E aí nós vamos classificá-la quanto à natureza, que é para saber se ela só tem carbonos e hidrogênio ou se ela tem algum elemento diferente deles, tá? Que vai ser entre uma cadeia homogênea e heterogênea. Então são 3 classificações que a gente tem aqui para as cadeias abertas acíclicas ou alifáticas. Começando, tá? Começando na classificação quanto à ramificação. Olha, quanto à ramificação, eu vou ter 2 opções. Eu vou ter uma cadeia normal ou eu vou ter uma cadeia ramificada. Professor, o que é uma cadeia normal ou o que é uma cadeia ramificada? Filho, cadeia normal é uma cadeia onde eu pego os átomos de carbono e eles estão, tá? E eles estão todos dentro dessa cadeia, não sobra ninguém. Ué, professor, mas é fácil, ué. É só fazer isso aqui, ó. Pronto. Aí tá todo mundo aí dentro, beleza? Não. O que a gente precisa entender é que vai existir algo chamado de cadeia carbônica principal. E o que é a cadeia carbônica principal? É a maior sequência de átomos de carbono que eu tenho dentro de uma cadeia. Como assim? Veja. Eu vou começar a pegar este carbono. A gente só pode seguir um único caminho. Eu não posso pegar 2 ligações ao mesmo tempo. Ah, uma foi reta, a outra subiu. Não posso pegar as 2. Ou eu vou reto ou eu subo. Tá? Então sempre eu sigo apenas um caminho. Se eu pego esse carbono, ele só está ligado a um outro. Então eu sou obrigado a seguir. Chego até esse CH2. Esse CH2 só está ligado a esse carbono em negrito. E aqui lascou. Porque esse carbono aqui, ele está ligado a outros 2. Ou eu vou descer e pegar o CH3 aqui de baixo, ou eu vou reto e pegar o CH3 da frente. Professor, o que eu tenho que fazer? Quando você chegar em uma situação como essa, que você tem mais de um caminho para seguir, você sempre escolhe o caminho mais longo, aquele que vai te dar o maior número de átomos de carbono na cadeia. Nesse caso, cara, tanto faz, porque se você descer, você vai pegar mais um carbono, se você for reto, você vai pegar mais um carbono. Então, tanto faz. Como tanto faz, eu vou acabar pegando aqui em linha reta. Ó. Pronto, tá aqui. Isso que está aí circulado em vermelho é o que a gente chama de cadeia carbônica principal. E essa cadeia carbônica principal ela vai ser muito importante porque ela vai ser utilizada para colocar nome no composto. Tá? Então a gente já tem que começar a ficar acostumado em determinar a cadeia carbônica principal. Quando eu determino a cadeia carbônica principal, o que você pode perceber? Você pode perceber que tem um carbono que está pendurado fora dessa cadeia principal. Esse carbono que está pendurado vai ser chamado de ramificação. Tá? Eu tenho uma ramificação, então. Os carbonos que ficam pendurados fora da cadeia principal são chamados de ramificação. E se eu tenho ramificação, essa cadeia vai ser uma cadeia ramificada. E o que você vai perceber? Só vai existir ramificação aqui com carbono e hidrogênio se eu tiver um carbono terciário ou um carbono quaternário. Tanto é que, olha aqui, pega esse carbono que é o carbono que tem a ramificação. Classifica ele para mim. Classifica ele para mim. Se você classificar, ó, 1, 2, 3. Está ligado a 3 carbonos. Então que carbono que é esse? É um carbono terciário. Se fosse um carbono quaternário, o que teria aqui? Mais coisas aqui para cima. Tá? Se fosse quaternário, teria mais um carbono aqui para cima, teria mais ramificação.
Então, fiquem atentos aí, porque uma cadeia ramificada é uma cadeia que tem pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Se eu só tiver carbonos primários e secundários, como que acontece aqui, eu não tenho ramificação, eu não tenho nada pendurado a essa cadeia carbônica principal. Tá? Então, primeira classificação, quanto à ramificação, nós temos ou normal ou ramificada, são as duas opções que nós temos aí. Segundo tipo de classificação, vai ser quanto à natureza, né? Se vai ser somente carbono e hidrogênio, ou se vai ter algum elemento diferente aí no meio dessa cadeia principal. É o que a gente vai chamar de cadeia homogênea ou de cadeia heterogênea. Né? Professor, quando que é uma cadeia homogênea e quando que é uma cadeia heterogênea? A cadeia homogênea só apresenta átomos de carbono e hidrogênio. Se você pegar a cadeia carbônica principal, ó, só tem carbonos aqui, tá? Somente carbonos. E esses carbonos estarão ligados ao hidrogênio. Somente carbono. Então, carbono, 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 carbono. Isso é uma cadeia carbônica chamada de homogênea. Agora, se eu pegar essa cadeia carbônica principal, cara, olha o que acontece aqui. Olha o que acontece. Eu tenho um átomo diferente de carbono dentro da cadeia carbônica principal. Esse cara ele vai ser chamado de heteroátomo. E atenção, para ser considerado um heteroátomo, este átomo diferente de carbono precisa estar ligado entre carbonos. Não adianta você pegar isso aqui, ó, e falar para mim que isso é uma cadeia heterogênea. Mentira! A cadeia carbônica vai ser essa. O oxigênio não está aqui dentro, tá? Então isso aqui não é uma cadeia heterogênea. De novo, para ser uma cadeia heterogênea, é necessário que a gente tenha um átomo diferente de carbono entre carbonos, que é o caso desse oxigênio. Professor, quais são os principais heteroátomos? São 3. Nós. Nitrogênio, oxigênio e enxofre. Tá? São esses 3 principais elementos que são tratados como heteroátomos. Detalhe que não pode esquecer, para ser um heteroátomo é necessário que ele esteja ligado entre carbonos e aí vai estar dentro da cadeia principal. Neste caso, esta cadeia aqui representada para vocês, ela é classificada como uma cadeia heterogênea, tá? Cadeia heterogênea por conta deste heteroátomo. E a última classificação para as cadeias abertas é em relação à presença da ligação dupla, tripla ou da ligação simples, que é o que a gente chama de cadeia saturada e cadeia insaturada. Ah, tem a gordura saturada e gordura insaturada. Sim. Vai comer aqueles salgadinhos porcaria, gordurosos, está cheio de gordura saturada. Isso é ruim? É. Filho, tem uma coisa que chama banha vegetal. Banha vegetal é sensacional. Porque quando você vai fazer empadinha ou empadão, você vai fazer a tal da massa podre. E aí a massa podre, velho, você não vai botar manteiga. Porra, manteiga tá caro, velho. Manteiga é muito caro. O que você coloca? Gordura hidrogenada. É a metade do preço e o bagulho fica mais gostoso ainda. Tá? Fica bem esfarelenta, gordurosa, delícia. Tanto é que você coloca naquele né, porta salgadinho, porta empadinho, que parece um porta brigadeiro, aquele branquinho, sabe? A hora que você tira empadinho, olha para ele, ele tá transparente. Tanta gordura que entrou ali, parecendo papel manteiga. Né? É sensacional. Essa gordura é uma gordura saturada. A gordura saturada, ela é assim chamada porque só tem ligações simples. E aí ela é sólida. Por que isso é ruim para tua saúde? Porque ela vai entupir as tuas veias. Né? Você come essas porcarias, vai entupindo. Chega uma hora que obstrói tudo. Aí você tem que fazer cateterismo. Se não for fazer o cateterismo adiantar, você vai colocar uma mola, que é o stent. Se a mola já não der mais conta, você tem que cortar e fazer uma ponte, chamar de ponte safena. Tá? Ponte safena. Para quem conhece o períneo, aí o períneo tem umas 20 pontos safena já. Tá? Então é perigoso, tem que tomar cuidado. Por isso tem que se alimentar bem, como eu faço. Tá? Onde mais a gente encontra essa gordura?
Véi, eu não posso falar porque é antiético, mas tem uma empresa que eu gosto muito. Toda terça e quinta eu passo lá e como salgados, tá? É uma empresa que tem um nome de salgado, não vou colocar aqui o nome da empresa para não expor, mas ela tem os salgados mais baratos e crocantes que tem aí na cidade, tá? Tem umas 4 lojas dela. Gostoso pra caramba. Aquele salgadinho dela, quando você pega, velho, ele não solta aquelas farinhas de rosca. Por quê, professor? Porque ele não é empanado na farinha de rosca. Ele é direto à massa e essa massa, filha, ela é frita na gordura com essa banha vegetal. Quando ela frita na gordura e banha vegetal, essa banha vegetal vai dar casquinha crocante. É aí que você come aquele salgadinho que fica na vitrine lá 40 minutos e ele ainda tá casquentinho, gostoso. Aí você vai fazer na sua casa, você frita naquele óleo de canola, óleo de girassol, tudo de primeira, que beleza. Vai comer, depois de 5 minutos que já esfriou, tá murcho. Não sabe por quê, porque você está usando coisa de qualidade. Se você usar gordura hidrogenada, que é pior veneno para sua vida, você vai ver que fica gostoso e crocante, tá? Eu estou consumindo bem menos agora na quarentena, estou triste. Toda terça e quinta eu comia 2 salgados desse e uma Coca Zero para rebater. Ah, que delícia! Logo, logo nós estamos de volta. Mas voltando para cá. O que é algo saturado? Algo saturado. Algo saturado é algo que tem ligação simples. Então, uma cadeia carbônica saturada, ela só vai apresentar ligações simples entre os átomos de carbono na cadeia principal. Aí vem a prova querendo sacanear de novo. Tá aqui a prova. Ah, professor, a prova colocou isso aqui para mim, eu falei que é uma cadeia insaturada. Mentira. Isso é uma cadeia saturada. Ah, mas a ligação dupla? A ligação dupla não está acontecendo entre carbonos. Para ser uma cadeia insaturada, a ligação dupla ou a ligação tripla precisa ser entre carbonos. Aqui, entre os carbonos, eu tenho apenas uma ligação simples. Então, isso é uma cadeia saturada, ok? Já se eu tiver ligação dupla ou ligação tripla, eu já tenho uma cadeia insaturada. Só que essa ligação dupla ou essa ligação tripla precisa acontecer entre carbonos, que estarão aí na sua cadeia carbônica principal. Então, pegando esse cara aqui, ó, só tem carbonos. O que acontece entre esses dois átomos? Ligação dupla, tá? Ligação dupla. Então, eu tenho uma ligação dupla. Esta ligação dupla, ela vai caracterizar essa nossa cadeia como sendo uma cadeia insaturada. Precisa ser dupla? Não. Pode ser tripla? Pode. Ou dupla ou tripla. Eu classifico a cadeia como uma cadeia insaturada, mas tem que ser entre carbonos e precisa estar na cadeia principal. Belezeira? Bom, sendo assim, a gente finalizou a classificação das cadeias abertas. Agora nós vamos classificar as cadeias fechadas. Vamos lá. Opa, tem um exemplinho aqui. Achei que tinha deixado tudo no final. Não, acho que eu deixei depois de cada um, então. Vamos lá. Exemplo para classificação de cadeia aberta. Ó. Peguei esse cara. Né? Considero que são todos hidrogênios que estão pendurados aqui. Então essa é uma cadeia aberta ou acíclica, também podendo ser chamada de alifática. Como eu considero que só tem hidrogênios conectados ao carbono, não tem nenhum carbono pendurado, então não tem nenhuma ramificação. Logo, a cadeia é normal. Eu não tenho nenhum átomo diferente de carbono conectado entre eles. Portanto, a cadeia é homogênea. E eu só tenho ligações simples entre os carbonos. Logo, ela vai ser uma cadeia saturada. Então, é uma cadeia aberta, normal, homogênea e saturada, tá? Este aqui é o primeiro exemplo. Segundo, pegando a cadeia carbônica principal, chego nesse cara, ou eu desço ou eu vou reto. Tanto faz, professor, que você pega um carbono de qualquer jeito. Então eu vou reto. Isso aqui é a cadeia carbônica principal. E esse é a nossa ramificação. O que vai acontecer aqui? Essa cadeia é uma cadeia aberta, acíclica ou alifática. Ela é uma cadeia ramificada, porque tem carbono pendurado aí fora. Eu tenho apenas átomos de carbono
dentro da cadeia principal, então ela é homogênea, e são apenas ligações simples entre os carbonos. Portanto, ela é uma cadeia saturada. Então, aberta, ramificada, homogênea e saturada. Próximo exemplo. 3. Classificação das cadeias. Se eu pegar essa cadeia aqui, ó, o que ela vai ser? Vai ser uma cadeia aberta, acíclica ou alifática. Só tem átomos de carbono, tá? Na cadeia principal, não tem carbono pendurado para lugar nenhum. Se não tem carbono pendurado, é uma cadeia normal. Homogênea ou heterogênea? Não sei. Olha o que acontece aqui. Eu tenho um átomo diferente de carbono entre carbonos. É o que a gente chama de heteroátomo. Então é uma cadeia heterogênea. Só tem ligações simples entre os carbonos. Então isso é uma cadeia saturada. Então, aberta, normal, heterogênea e saturada. Ok? Suave? E aqui, finalizando, exemplo 4, nós temos cadeia carbônica principal. Professor, só tem essa opção? Não. Não. Tem outra. Qual é a outra opção que eu tenho? A outra opção que eu tenho é essa aqui, ó. Mudou alguma coisa? Não. Se eu pego da horizontal, sobra um carbono. Se eu pego essa em L, sobra um carbono. Então, não faz diferença, tá? Tanto faz. Eu quando não tem diferença nenhuma, pego a da horizontal. Aqui. Tem carbono pendurado fora da cadeia principal? Tem. Se tem carbono pendurado fora da cadeia principal, isso é uma ramificação. Beleza? Ah, detalhe. Ó, vou até apagar aqui de novo. Vou apagar. Porque lá no final eu vi como se fosse um carbono. Esse cara não é um carbono, esse cara aqui é um cloro, tá? É um Cl. Então, isso acaba aqui, ó. Acaba aqui, ó. Isso aqui é um Cl, tá? Cl, vou até anotar aqui, ó. Cl. Então, ele não é carbono, não faz parte da cadeia principal. Significa dizer que a cadeia acaba aqui, tá? Ramificação, voltando para ela. Essa é a nossa ramificação. E aí nós vamos classificar a cadeia. Ela é aberta, né? Estamos falando sobre cadeia aberta, acíclica ou alifática. Ela tem uma ramificação, então uma cadeia ramificada. Só tem átomos de carbono conectados entre si dentro da cadeia principal, então ela é homogênea. Tem ligação dupla ou tripla? Tem, tá? Tem as duas. Ah, tem problema ter as duas? Não, importa. Se tiver uma delas, já é classificada como insaturada. Tá aqui, tá aqui. Aberta, ramificada, homogênea e insaturada. Maravilha! Vamos para a nossa penúltima informação dessa aula. Deixa eu até ver quanto tempo que já deu. Tá ficando longa. Porra, 57. Ah, devia ter parado nos 30. Agora fodeu. Agora vamos até o final, vai. Vai dar 1h10 por aí. Vamos até o final. Bora. Classificação das cadeias carbônicas que são fechadas, ó. Cadeia fechada, cíclica não aromática ou alicíclica. Parou. O nome mais utilizado aqui é alicíclica. Professor, o que significa alicíclica? Ah, que bom essa cor, né? Alicíclica é a junção de alifática com cíclica. Cíclica, cadeia fechada. Alifática significa não aromática. Vocês lembram que eu falei? Eu não gosto dessa pichorra desse nome usada para cadeia aberta. Tá aqui. Por quê? Ele fala que cadeia aberta não é aromática. Tudo bem. Agora, eu posso ter uma cadeia fechada que também não é aromática. Então, não deveria utilizar esse nome. Mas as provas insistem nisso. Então, se aparecer só cadeia alifática, saiba que ela é aberta. Agora, se ele falar que é uma cadeia cíclica alifática, ele está falando que é uma cadeia cíclica não aromática. Professor, como assim aromático? Galera, existe um composto chamado benzeno. O benzeno é o nosso anel benzeno, ou também chamado de anel aromático. Se existir esse composto na sua molécula, ela vai ser considerada como
aromática. Se não existir esse composto, ela não é uma cadeia aromática, tá bom? Aqui nós vamos falar das cadeias que são fechadas ou das cadeias que são cíclicas, porém são cadeias não aromáticas, tá? Quantos carbonos tem que ter, professor? 3 ou mais. O mínimo para formar um ciclo, ó, o mínimo para formar um ciclo são 3 carbonos. Disso para cima, fica à vontade. Tem fulereno. Fulereno tem 60 carbonos. É uma bola de futebol, basicamente, né? Então, fica tranquilo. O mínimo 3. O mínimo 3 para formar o ciclo. Tá aqui. Se ela forma um ciclo, eu não chamo isso de cadeia, tá? Ramificada ou normal. O que acontece aqui nas cadeias fechadas? A gente sempre considera que ela é uma cadeia normal. Ah, professor, mas se tiver carbono pendurado? Se tiver carbono pendurado, nós vamos chamar essa cadeia de uma cadeia mista, tá? Ao invés de falar, é uma cadeia fechada, ramificada. Não, nós falamos que ela é uma cadeia mista, que vai ter uma parte aberta e uma parte fechada. Tanto é que no final disso aqui eu coloco um exemplo aí para vocês, tá bom? Essas aqui são cadeias exemplificadas como cíclicas ou fechadas. Aqui são só duas classificações, então. Quanto ao tipo de ligação, se é homogênea, quanto ao tipo de ligação, se é saturada ou insaturada, e quanto à presença do heteroátomo, se ela é homogênea ou heterogênea. Só tem uma mudança. Aqui eu não posso chamá-la de homogênea. Eu vou chamá-la de homocíclica, porque é uma cadeia fechada. Aqui eu não chamo de heterogênea, eu chamo de heterocíclica, porque é uma cadeia fechada, tá? Então, professor, se eu usar homogênea e heterogênea, fica errado? Fica. Se é uma cadeia fechada, que só tem átomos de carbono entre si, como é esse caso, ela vai ser chamada de homocíclica. Homo de homogênea e cíclica de fechada, tá? Agora, se ela tiver um átomo diferente de carbono, seja nitrogênio, oxigênio ou enxofre, dentro da cadeia principal, ela é chamada de uma cadeia heterocíclica e não heterogênea. Ah, se eu colocar heterogênea está errado? Sim, está errado. Tá? O correto é heterocíclica. Suaverston, beleza? Bora. Próxima classificação. Além de homocíclica e heterocíclica, ela é classificada quanto ao tipo de ligação. Se tiver ligação simples, ela vai ser chamada de saturada. Se tiver ligação dupla entre os carbonos, ela é chamada de insaturada, tá? Eu não vou ter ligação tripla dentro do ciclo, vou ter apenas ligação dupla no máximo. Então, se eu só tiver ligações simples entre os carbonos, que é esse caso, ela é uma cadeia saturada. Se eu tiver ligação dupla entre carbonos dentro do ciclo, aí ela já vai ser uma cadeia insaturada. Ah, então a classificação é tudo igual. Pois é. A única mudança que a gente tem é nesse nome, ó, tá? A única mudança que a gente tem é aqui, na homogênea e na heterogênea, que ela troca, né? Vira homocíclica e vira heterocíclica. O restante é igual da cadeia aberta. Lembra que eu tinha falado da cadeia mista? Tá aqui, ó. Isso seria uma cadeia fechada. Eita! Isso seria uma cadeia fechada, ramificada, tá? Seria uma... não sei que bruxaria que é essa. Cadeia fechada, ramificada. Aqui, ó. Aqui estaria a ramificação, né? Porém, nós consideramos que quando ela apresenta uma parte fechada e uma parte aberta, nós vamos chamá-la de mista. Então, sempre que você tiver uma cadeia fechada com ramificação, saiba que o nome correto para ela é uma cadeia mista. Tanto parte aberta quanto parte fechada. Belezeira? Ok? Tá? Mas algumas provas, quando ela não tem isso, ainda podem chamá-la de normal. Não é tão comum, mas pode acontecer. Agora, como ramificada não, vai chamá-la de mista. Firmeza? Exemplos. Cadê? Ah, ficou lá atrás. Seguindo aqui. Cadeia aromática. Né? Cadeia aromática e fechada. Então,
A cadeia aromática e fechada é uma cadeia que, como o nome já fala, né, é cíclica e vai apresentar o que a gente chama de anel aromático, também chamado de anel benzeno ou simplesmente benzeno, tá? Benzeno. O benzeno é o composto formado por 6 átomos de carbono em uma cadeia fechada e eles apresentam 3 ligações duplas intercaladas com 3 ligações simples. Detalhe, essa ligação dupla ela não tem posição fixa. Essa ligação dupla ela vai ficar girando aqui no anel. Ó. Gira para cá, gira para cá, gira para cá e assim por diante. Como ela vai ficar girando, tá? Como ela vai ficar girando aqui no anel, nós falamos que aqui dentro, ó, haverá esse ciclo, esse anelzinho, mostrando que os elétrons da ligação dupla, tá? Os elétrons da ligação dupla estão girando aqui dentro e não tem posição fixa. Esse efeito tem um nome, é chamado de ressonância. É o efeito da ressonância dos elétrons, tá? Esta ressonância ela dá uma alta estabilidade para a molécula. Quem descobre isso foi o nosso queridão Kekulé, tá? Aquele mesmo dos postulados, descobre essa estrutura. Só para lembrar você, o benzeno é formado por 6 carbonos e 6 hidrogênios. E ele pode ser mostrado assim, pode ser mostrado assim, né, com as 3 ligações intercaladas, ou pode ser mostrado assim, simplesmente com um anel aqui no meio. Qualquer uma das 3 representações são consideradas corretas. Firmeza? Vamos lá. Classificação. Aqui é bem mais simples. A gente vai classificar a cadeia aromática em mononuclear e polinuclear. Como assim? Se tiver apenas um benzeno, e outros carbonos, ela é mononuclear. E ponto. A classificação acaba aqui. Ah, não tem mais nada? Não. Se ela tiver apenas um benzeno, ela é mononuclear e ponto final. Agora, se ela tiver 2 ou mais benzenos, aí ela passa a ser classificada como polinuclear. E se ela for classificada como polinuclear, a classificação não para aqui. Existem duas opções de cadeias polinucleares. Existem cadeias que são polinucleares separadas e polinucleares juntas, que a gente chama de polinuclear condensada e polinuclear isolada. Como assim? Se eu tiver os núcleos benzênicos todos grudados entre si, ou seja, eu vou ter carbonos sendo compartilhados entre 2 núcleos, ó. Então esse carbono e esse carbono, eles são compartilhados com esse e esse núcleo. Esse carbono e esse carbono são compartilhados entre esse e esse núcleo. Então eu tenho carbonos em comum, né? Se eu tiver carbonos em comum, ou seja, se esses núcleos estiverem grudados, eu chamo de uma cadeia carbônica poliaromática, tá? Cadeia carbônica aromática polinuclear com núcleos condensados, porque estão todos juntinhos. Um exemplo disso é o fenantreno, que é um veneno que a gente tem utilizado para animais aí, ó. Fenantreno é uma cadeia polinuclear com núcleos condensados. Agora, se essas cadeias estiverem separadas por pelo menos um átomo, e aí pode ser carbono, pode ser outro, tá? Se as cadeias carbônicas aromáticas, se o núcleo benzênico, tá? Anel aromático, anel benzeno, chame como quiser. Se o anel benzeno estiver separado um do outro por pelo menos um carbono, essa cadeia ela é chamada de cadeia carbônica aromática polinuclear com núcleos isolados, tá? Cadeia polinuclear com núcleos isolados, porque eles estarão separados por pelo menos um carbono. Pode perceber, nenhum átomo desse anel benzeno é o mesmo átomo utilizado aqui. Eles não têm átomos, tá? Sendo utilizados em comum. Esse é só do anel da esquerda, anel da esquerda, anel da esquerda, anel da esquerda, anel da esquerda.
Esse aqui, anel da direita, anel da direita, anel da direita, anel da direita, anel da direita e anel da direita. Então nenhum átomo está sendo compartilhado entre os núcleos benzênicos. Por isso que é chamada de uma cadeia aromática polinuclear de núcleos isolados. Tá? Estas são as classificações das cadeias aromáticas, muito mais simples do que da cadeia aberta ou da cadeia fechada não aromática. Belezeira? Ok? Meus queridos, a internet não funcionou, mas a gente deu um jeito, tá? A gente deu um jeito aqui. Espero que vocês tenham uma excelente semana, bom descanso, fiquem com Deus e até uma próxima. Falou!